Lula fala toda a verdade sobre EUA e viraliza. Trump confirma e fecha a porta na cara de bolsonaristas. Após falas e atos supremacistas de Donald Trump como novo presidente dos Estados Unidos, viralizou nas redes um discurso de Lula, dada há 5 anos atrás, sobre a postura de subserviência de setores da direita brasileira em relação ao país norte-americano. O vaticínio do presidente de que americano só pensa em americano foi feito em uma entrevista histórica à Folha de São Paulo e veículos de imprensa, quando ainda estava na prisão pela condenação, que posteriormente foi anulada. Então eu lamento profundamente o desastre que está acontecendo nesse país, e é por isso que eu me mantenho em pé. O dia que eu sair daqui, eles sabem. O dia que eu sair daqui, eles sabem. Eu estarei com o pé na estrada, para junto com esse povo levantar a cabeça e não deixar entregar o Brasil aos americanos. Acabar com esse complexo de vira-lata. Eu nunca vi um presidente bater continência para a bandeira americana. Eu nunca vi um presidente ficar dizendo: eu amo os Estados Unidos, eu amo. Ama a sua mãe, ama o seu país. Que ama os Estados Unidos, que ama. Alguém acha que os Estados Unidos vai favorecer o Brasil? Americano pensa em americano em primeiro lugar, pensa em americano em segundo lugar, pensa em americano em terceiro lugar, pensa em americano em quinto, e se sobrar tempo, pensa em americano. E fica os lacaios brasileiros achando que os americanos vão fazer alguma coisa por nós. Quem tem que fazer por nós somos nós. Acabar com o complexo de vira-lata, levantar a cabeça, e a solução dos problemas do Brasil está dentro do Brasil. A frase de Lula, em que ironiza os lacaios brasileiros que acham que os americanos vão fazer algo pelo Brasil, nunca esteve tão atual. No bojo dos atos assinados após tomar posse na presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, ao ser questionado sobre como se dariam as relações entre o país norte-americano e o Brasil, respondeu o seguinte: eles precisam muito mais de nós do que nós precisamos deles. A fala do republicano ocorreu nesta segunda-feira, durante a cerimônia de decretos, dentre os quais perdoou 1.500 suspeitos de invadir o Capitólio, retirou o país do Acordo de Paris e mudou o nome do Golfo do México para Golfo das Américas. How do you see our relationship with Latin America and Brazil? Great. Should be great. They need us. Much more than we need them. We don't need them. They need us. Everybody needs us. Analistas políticos avaliam riscos na postura autoconfiante e expansionista de Donald Trump em relação às políticas bilaterais com o Brasil, especialmente no que diz respeito às imigrações. Hoje, cerca de 2 milhões de brasileiros vivem nos Estados Unidos. Se cumprir suas promessas de governo de deportação em massa, o republicano pode jogar pressão sobre essa comunidade e gerar ruídos não só com brasileiros, mas também com demais países da América Latina. Outro ponto sensível em relação ao Brasil, apontam especialistas, será a balança comercial com o país norte-americano, visto que Trump já vem questionando tarifas de importação e adotando postura beligerante nas questões econômicas. Enquanto isso, figuras da direita política no Brasil seguem enaltecendo a posse de Trump e vão sendo ironizados nas redes, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Grande dia. A presidenta nacional do PT, Gleisi Hoffmann, classificou como inacreditável o viralatismo dos bolsonaristas. O viralatismo dos bolsonaristas beira o inacreditável. Primeiro foi a comitiva de Michele, Eduardo e mais 20 parlamentares de direita que viajaram até os Estados Unidos dizendo que tinham um convite para a posse, acabaram barrados na portaria e assistiram à cerimônia pela TV. Agora, Tarcísio de Freitas inventa de vestir o boné de Trump enquanto o novo presidente norte-americano diz com todas as letras que não precisa do Brasil. Surreal, escreveu. Em tom diplomático, Lula emitiu nota oficial para cumprimentar o presidente dos Estados Unidos, que tomou posse nesta segunda-feira. Mais cedo, em reunião ministerial, Lula já havia dito da expectativa de manter boas relações com a administração do republicano. Tem gente que fala de que a eleição do Trump pode causar problema na democracia mundial. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu, como presidente do Brasil, torço para que ele faça uma gestão profícua, para que o povo brasileiro, o povo americano melhore e para que os americanos continuem a ser o parceiro histórico que é do Brasil, porque da nossa parte nós não queremos briga, nem com a Venezuela, nem com os americanos, nem com a China, nem com a Índia, nem com a Rússia. Nós queremos paz, nós queremos harmonia. Nós queremos ter uma relação onde a diplomacia seja a coisa mais importante e não a desavença.
e não a encrenca. Porém, na reunião ministerial, Lula cobrou empenho aos seus ministros para que o país não volte ao neofascismo, ao neonazismo e ao autoritarismo. É esse país que nós vamos construir, é esse país que eu assumi o compromisso de construir, e é esse país que nós temos a obrigação de entregar no dia 31 de dezembro de 2026, quando terminar a minha tarefa e a tarefa de vocês. E nós precisamos deixar alto e bom som que nós queremos eleger um governo para continuar o processo democrático desse país. Nós não queremos entregar esse país de volta ao neofascismo, ao neonazismo, ao autoritarismo.